Uma boa tarde a Sr. Ventura, a quem cumprimento também todos os participantes deste congresso. O tema que irei falar é sobre a influência de Dom Bosco na construção de Brasília. Dom Bosco e Brasília é uma relação complexa e ampla do ponto de vista cultural, político, antropológico. O que faremos aqui é só um recorte, tá? É entendermos como é que a imagem de Dom Bosco como profeta e como visionário foi construída regionalmente pelo movimento de goianos. Vamos adiante. Entre os paralelos 15 e 20, a influência de Dom Bosco na construção de Brasília. Essa pesquisa trata da influência de Dom Bosco na construção da cidade de Brasília, capital do Brasil. Buscamos compreender como uma interpretação do sonho missionário de Dom Bosco de 1883 influenciou na legitimação da escolha da região e definição do local de construção do Distrito Federal no Planalto Central de Goiás. Para isso, valeu-se de ampla bibliografia e análise documental. Na história do movimento de interiorização da capital do Brasil, sobretudo nas duas últimas décadas que antecederam a inauguração de Brasília, constata-se o empenho regional dos goianos para definir os altiplanos do estado de Goiás em detrimento do Triângulo Mineiro, como lugar da construção da nova capital. Guarda aqui uma projezione do estado de Goiás, e ali está a città de Brasília, e a destra lá o estado de Minas Gerais, tá? Goiás e Minas Gerais. Nesse sentido, compreendemos que a versão interpretada do sonho missionário de 1883, chamado de O Sonho e Visão de Dom Bosco, foi utilizada pelos goianos para legitimar a construção de Brasília neste estado. Assim, a construção da ermida Dom Bosco, realizada por Israel Pinheiro em 1956, antes mesmo da construção da nova capital, simboliza a concretização do projeto dos mudancistas goianos e a união entre o nome de Dom Bosco e a cidade de Brasília. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960 e construída entre os anos de 1956 e 60 pelo governo do ex-presidente Juscelino Kubitschek. A cidade localiza-se na região centro-oeste do país e o centro-leste do estado de Goiás, numa região geográfica chamada de Planalto Central. O Distrito Federal está localizado entre os paralelos 15 e 30 e 16 e 3 de latitude sul e os meridianos de 47 e 48 de longitude Greenwich, na região mencionada. Brasília foi inscrita pela Unesco na lista de bens do patrimônio mundial em 7 de dezembro de 1987. Inegavelmente, Dom Bosco faz parte de Brasília, da sua arquitetura, de sua religiosidade, do imaginário coletivo de sua população. Sua presença está materializada no vasto acervo crônico e historiográfico, na poesia, literatura, jornais, monumentos, templos, nomes de parques ecológicos, comércio, agenda cívica e religiosa e nos discursos políticos mais relevantes para a nação. O nome de Dom Bosco está indissoluvelmente unido à cidade de Brasília. Alguns antecedentes históricos. A construção da cidade de Brasília, em menos de 4 anos, exatamente 42 meses, pode ser mais bem compreendida dentro do contexto da história geral do Brasil. Autores estudados, sobretudo aqueles que defendem o ideal mudancista, ou seja, que eram favoráveis à mudança da capital do Brasil do litoral do Rio de Janeiro para o Planalto Central, traçam uma espécie de retrospectiva histórica, ou como nomeia a coleção Brasília, antecedentes históricos. Os antecedentes históricos são apresentados com o objetivo de legitimar a construção de Brasília como a realização de um projeto gestado na história do Brasil e concluído no governo de Juscelino Kubitschek. Inserir a história de Brasília na história do Brasil
contribui para a compreensão do processo de interiorização da capital antes do sonho missionário de Dom Bosco, inclusive. A mudança da capital para o Planalto Central começou a ser gestada no imaginário brasileiro no período colonial, constituiu-se em tema recorrente no período do Império e recebeu contornos efetivos na recém-instaurada República Brasileira no final do século XIX. Numa nação de proporções continentais em termos territoriais, os principais argumentos para a mudança da capital orbitavam em torno da integração entre o litoral e o interior, a ocupação do território central brasileiro e a segurança da sede política e administrativa do Estado. O tema da interiorização da capital do Brasil provocou debates, mobilizou a opinião pública, materializou-se em textos constitucionais, comissões científicas, até a efetiva escolha do local e a delimitação da área do futuro Distrito Federal. Destarte, a Constituição Federal de 1891, no seu artigo 3º, determinou que o futuro Distrito Federal seria no Planalto Central da República. Esta expressão, Planalto Central, gerou acirrada disputa entre goianos e mineiros, entendendo os últimos que boa parte do oeste de Minas situava-se no Planalto Central e seria melhor construir a nova cidade no Triângulo Mineiro, sobretudo por razões demográficas. Contudo, a tradição favoreceu Goiás, conforme argumentos da primeira comissão técnica de localização da nova capital, conhecida como Missão Cruz, que determinara em seu relatório a localização da área do futuro Distrito Federal nas latitudes 15 e 16. No ano de 1955, a Comissão de Localização da nova capital federal, instituída pelo governo do presidente Café Filho, estabelece a demarcação da área do Distrito Federal, confirmando, em alguma medida, a delimitação anterior da Missão Cruz. Deste modo, quando Juscelino Kubitschek chegou à presidência da República em 1956, o local e a delimitação da área da nova capital já tinham sido homologados pelo seu antecessor, Café e Filho, e as terras já haviam sido declaradas de utilidade pública pelo governo de Goiás. Qual foi a participação dos goianos? A participação de Goiás, da igreja local e dos goianos na escolha do Planalto Central e na demarcação do sítio nos limites do Estado foi de fundamental importância. Houve a mobilização dos goianos no processo de interiorização da capital do Brasil, viabilizando, do ponto de vista geopolítico e religioso, inclusive, sua transferência para os altiplanos de Goiás. A questão da transferência da capital do Brasil esteve na ordem do dia da agenda política dos goianos, de modo especial nas 2 últimas décadas que precederam a construção de Brasília. Desde a demarcação do quadrilátero Cruz, em 1894, os goianos criaram expectativas do desenvolvimento regional. Com a construção da cidade de Goiânia nos anos 30 e a transferência da capital de Goiás em 1942, criou-se uma mentalidade nos goianos de progresso e de possibilidade de superar o isolamento e o atraso que marcavam a velha capital e o subdesenvolvimento do Brasil Central. A construção da cidade de Goiânia criou no sertão um projeto de capital fortemente marcado pelos princípios de urbanismo e arquitetura, aliado à preocupação de salubridade, que poderia provar a viabilidade do projeto da futura nova capital do Brasil no estado de Goiás. Os goianos engendraram uma verdadeira campanha contra os mineiros pela interiorização da capital no sertão goiano, em detrimento do Triângulo Mineiro. Personalidades como Pedro Ludovico, Jerônimo Coimbra e José Ludovico foram relevantes para que o movimento mudancista lograsse êxito. Sobre a Igreja de Goiás. A promessa da construção da capital federal no Planalto Goiano e a possibilidade de progresso atraíram a atenção de toda a população. Figura expoente no cenário goiano nas 2 últimas décadas que antecederam a construção de Brasília
foi o primeiro arcebispo de Goiás, o salesiano Dom Emanuel Gomes de Oliveira, pastor zeloso e preocupado com o desenvolvimento da terra goiana. Dedicado à educação, fundou dezenas de colégios e as primeiras faculdades de ensino superior de Goiás, o que lhe garantiu o título de arcebispo da instrução, conferido pelo governo brasileiro. Dom Emanuel exerceu forte influência eclesial e também política em Goiás. No final de 32, Pedro Ludovico, interventor federal, tomou as primeiras providências para que a cidade de Goiânia fosse construída. Em 20 de dezembro do mesmo ano, pelo Decreto Estadual número 2737, Pedro Ludovico criou a comissão encarregada de escolher o local onde seria construída a nova capital do estado de Goiás. O nome de Dom Emanuel foi indicado como membro da comissão e escolhido como presidente da mesma pelos seus pares. Em resposta publicada no jornal Informação Goiana, o bispo agradece a escolha de seu nome para presidir a comissão. No dia 24 de outubro de 1933, é lançada a pedra fundamental da futura capital de Goiás e em 23 de março de 1937 foi transferida a capital do estado da cidade de Goiás para a de Goiânia. 1 ano e 7 meses depois, em um ato cívico e religioso, em 24 de maio de 1935, aconteceram a bênção e o lançamento da primeira igreja de Goiânia, o primeiro templo religioso da nova capital. A bênção, seguida de missa, foi ministrada à sombra de uma árvore de cerrado. O altar rústico estava encimado por um singelo quadro da Virgem Auxiliadora. A Virgem de Dom Bosco, Nossa Senhora Auxiliadora, tornou-se posteriormente a padroeira da cidade e da Arquidiocese de Goiânia. Dom Emanuel ganhava sempre mais força eclesial, social e também política na região. Seu empenho na formação escolar e acadêmica em Goiás e a presidência da comissão da nova capital do estado inseriram-no no centro das questões de interesses eclesiais, políticos e regionais do estado. No que tange ao movimento mudancista, parece que houve uma implicação significativa de Dom Emanuel para que o Planalto Central goiano fosse a sede da nova capital. Em carta, datada de 27 de outubro de 1948, o então cônego José Trindade, estando no Rio de Janeiro para dar encaminhamento dos assuntos referentes à Faculdade de Filosofia de Goiás e acompanhando os debates calorosos na capital federal acerca do novo sítio para se instalar o novo Distrito Federal, escreveu uma carta aos líderes mudancistas em Goiânia, propondo um movimento suprapartidário de mobilização contra os políticos mineiros, e o nome de Dom Emanuel como líder deste movimento. A carta propõe uma articulação social e política acima de partidarismos e sugere o nome do arcebispo Dom Emanuel como polo catalisador dos esforços coletivos e regionais do mudancismo. Os salesianos e as filhas de Maria Auxiliadora em Goiás. Os salesianos e as filhas de Maria Auxiliadora chegaram a Goiás na década de 1930, incentivados por Dom Emanuel. Como foi dito anteriormente, a vinda dos filhos de Dom Bosco fazia parte do projeto de educação e evangelização do coração do Brasil, do longínquo Goiás. Dom Emanuel era bispo salesiano e a divulgação que fazia de Dom Bosco, sua devoção a Maria Auxiliadora e a educação da juventude podem ser compreendidas dentro do seu projeto de ação pastoral com ênfase no setor educativo. O projeto de animação e governo de Dom Emanuel incluía a presença dos salesianos de Dom Bosco e das filhas de Maria Auxiliadora no território de sua arquidiocese. Dentre as principais localidades do estado, foi escolhida a cidade de Bonfim, atualmente Silvânia, como centro de erradicação salesiana em Goiás. Deste modo, no dia 24 de maio de 1925, foi lançada a pedra fundamental do Colégio Anchieta e no dia 14 de dezembro de 1929 chegaram os primeiros salesianos vinculados juridicamente à Inspetoria do Mato Grosso. As irmãs salesianas chegam no dia 15 de março de 31 para abrirem um colégio Nossa Senhora Auxiliadora e se dedicarem ao ensino feminino na região, conforme desejo do prelado. O início da presença salesiana em Goiás se deu em Bonfim e logo se expandiu para Anápolis, depois Goiânia. Em Goiânia, embora tenham chegado em janeiro de 1941,
os salesianos iniciaram suas atividades educacionais no Colégio Ateneu Dom Bosco, no mesmo ano do batismo cultural da capital de Goiás, em 1942. Anos mais tarde, escreveram um jornal sobre a educação salesiana em Goiás. Plantado aqui, no mesmo ano do batismo cultural de Goiânia, o querido Dom Bosco ficou como marco histórico da formação moral e cultural do povo de nossa terra. Estabelecimento de ensino modelar, guiado por mentes sadias e sempre norteado pelo pensamento santo de Dom Bosco, tem crescido com a capital de Goiás, ao mesmo tempo em que semeou, através de milhares de jovens, a cultura por todas as partes de Goiás. O empenho dos salesianos e das filhas de Maria Auxiliadora do campo da educação e da pastoral em Goiás criou um forte grupo de ex-alunos, difundiu o nome de Dom Bosco e a devoção a Nossa Senhora Auxiliadora e consolidou a cultura salesiana em importantes cidades do estado de Goiás. Passo seguinte será compreendermos como uma interpretação do sonho de Dom Bosco, de 83, foi apresentada a Israel Pinheiro, construtor e devoto confesso de Dom Bosco, e a Juscelino Kubitschek, fundador de Brasília. O sonho de Dom Bosco e a construção de Brasília. Um dos elementos que contribuíram para a indissolúvel união entre o nome de Dom Bosco e a cidade de Brasília foi, sem dúvida, o sonho de 1883. Na edição do jornal Correio Brasiliense, em 19 de abril de 1960, encontra-se um artigo intitulado Brasília, Profecia de Dom Bosco, Ideal dos Inconfidentes e Realização de Kubitschek. Escrito por Borda Tourinho, o referido artigo expressa como a opinião pública representava Brasília e como a realização da profecia sonho de Dom Bosco, aqui parece-nos que caberia um breve comentário sobre Dom Bosco e os sonhos. Os sonhos de Dom Bosco encontram-se entre os aspectos que atraem a atenção de pessoas em geral e de estudiosos em particular. As palavras sonho e Dom Bosco são correlativos, escreve Padre Limoen. Há mais de 150 sonhos atribuídos a Dom Bosco, registrados em Memoriae Biographicae e Documenti. Estudos baseados na perspectiva histórica crítica foram realizados tendo como objetivo compreender tal fenômeno na vida de Dom Bosco e da congregação salesiana. Para Lente, um dos modos de compreender tais sonhos é a partir da função social que eles exercem sobre a vida de Dom Bosco e da sociedade salesiana no momento específico da história. A função social e a situação histórica determinam, pelo menos em parte, o conteúdo e a forma literária utilizados na narrativa e registro dos sonhos. Nesse sentido, o sonho da noite anterior à festa de Santa Rosa de Lima, de 30 de agosto de 1883, e que foi interpretado como sonho e visão sobre Brasília, deve ser compreendido dentro do horizonte mais amplo do projeto missionário de Dom Bosco para a América Latina. Contudo, neste momento, nos ateremos à versão do sonho de 1883, interpretada pelos mudancistas e publicada num pequeno livro encomendado pelo governador José Ludovico, com o objetivo de convencer o engenheiro da construção da nova capital, Israel Pinheiro, sobre a confirmação de Goiás como a área escolhida para a construção da nova capital. O livro, intitulado A Nova Capital do Brasil, Estudos e Conclusões, trazia a tradução do sonho de acordo com o original em italiano, mas com uma publicação de uma foto de Dom Bosco com a seguinte legenda: São João Bosco, que profetizou uma civilização no interior do Brasil de impressionar o mundo à altura do paralelo 15. Vamos ver, aqui está, essa é a versão que foi a mais antiga que encontramos, a irmã Imaculada poderá traduzir, a mais antiga que encontramos, esse livreto com a versão do sonho de Dom Bosco,
E reparem que há uma dedicatória do padre Cleto Calimã. O padre Cleto Calimã é quem teria traduzido, a pedido do governo de Goiás, o sonho de Dom Bosco e inserindo essa parte do sonho. O curioso é que o padre Cleto Calimã faz uma dedicatória deste livro para o então inspetor da época, padre Virgínio Fistarol. Essa dedicatória nos leva a crer que, de fato, foi ele quem traduziu essa versão do sonho. Chamamos a atenção para a expressão uma civilização de impressionar o mundo. Esta acabou tornando-se uma síntese do sonho e visão utilizado por todos que se referiram à construção de Brasília. De fato, em nossa pesquisa ficou patente que a tradução do sonho na forma supracitada encontra-se com pequenas variações em quase todos os trabalhos sobre Brasília. Inclusive na coleção Brasília, no volume intitulado Diário de Brasília, de 1956 e 57, e pelo primeiro número da revista Brasília. Nesse sentido, no seu livro intitulado 50 anos em 5, Juscelino Kubitschek acrescenta a expressão à palavra grande. Quando se escavarem as minas escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui a grande civilização, a terra prometida, onde correrá leite e mel. Esta mesma versão é citada no discurso do presidente norte-americano Barack Obama em sua visita ao Brasil. Em 1883, Dom Bosco teve uma visão de que um dia a capital de uma grande nação seria construída entre os paralelos 15 e 20 e que seria o modelo do futuro. Fiquemos com esses dois exemplos. Concluímos que a versão do sonho missionário de Dom Bosco, de 1883, conforme interpretaram os goianos, efetivamente contribuiu para ligar o nome de Dom Bosco à cidade de Brasília. Figura importante nesse processo foi do engenheiro Israel Pinheiro da Silva, mineiro, devoto de Dom Bosco desde a meninice e que, conforme se afirma, depois de tomar o conhecimento do sonho-visão de Dom Bosco, nunca mais se opôs à construção da nova capital do Planalto de Goiás. Qual é o fato histórico que nós pesquisamos no nosso lavoro para elucidar, evidenciar essa versão do sonho de Dom Bosco? Foi a ermida Dom Bosco. A construção da ermida Dom Bosco foi concluída em 31 de dezembro de 1956. Israel Pinheiro desejou consagrar Brasília a Dom Bosco. O então presidente da Nova Cap, companhia urbanizadora da nova capital do Brasil e posteriormente prefeito de Brasília, erigiu uma pequena ermida considerada a primeira obra de alvenaria como homenagem a Dom Bosco. A descrição da ermida encontramos em um artigo da revista Brasília, de 1957. A ermida é uma construção singela e pequena, pintada de branco, despida de qualquer ornamento em forma de pirâmide, com o vértice para cima. No seu interior encontra-se apenas uma pequena ara de pedra e sobre ela a imagem do órgão do templo. Está construída sobre uma reduzida plataforma de lajes em uma elevação pedregosa de margem externa do lago, com sua abertura triangular voltada para o grandioso monumento arquitetônico que é o Palácio da Alvorada, que lhe fica à frente, na margem oposta. Construção de linhas puras, de proporções exíguas, uma ponta de lança branca perdida no verde da amplidão e apontando para o céu. Tombada pelo GDF, Governo do Distrito Federal, como patrimônio em 2 de março de 1988, a ermida possui um valor único em Brasília, pois representa a concretização de um sonho, o marco da construção civil. Ademais, demarca o território religioso. A nova capital é consagrada ao santo italiano, fortalecendo a união entre Estado e Igreja Católica. A primeira missa na ermida de Dom Bosco parece ter sido celebrada no dia 24 de março de 57 pelo padre Oswaldo Sérgio Lobo, salesiano, na ocasião vigário em Planaltina.
Em maio do mesmo ano, o inspetor dos salesianos, padre Virgínio de Starol, presidiu a segunda missa, da qual participaram Israel Pinheiro e os demais membros da diretoria da nova CAP. Finalmente, no dia 22 de agosto do mesmo ano, o padre Renato Zidiotti, sucessor do Dom Bosco e reitor-mor dos salesianos, em visita ao Brasil, celebrou também a missa na ermida. A missa celebrada pelo sucessor de Dom Bosco na ermida consolidou no imaginário da população a veracidade do sonho e visão do santo italiano sobre Brasília. A construção da ermida Dom Bosco materializa o sonho-profecia sobre a nova capital no Planalto Central do Brasil. Conclusão. Dom Bosco é indissoluvelmente unido a Brasília. Trata-se de um binômio poliédrico, passível de ser estudado e compreendido sob diversas perspectivas, inclusive sobre a historiográfica. A união entre ambos se consolida na história de Brasília, mas lança raízes no período anterior na história geral do Brasil. A influência de Dom Bosco na construção e na vida de Brasília está também ligada ao movimento regional dos goianos, nem sempre adequadamente considerados no processo de interiorização da capital do Brasil para o Planalto Central. A ermida Dom Bosco, construída por Israel Pinheiro, concretiza o sonho e visão de Dom Bosco, demarca a presença da Igreja Católica na nova capital e simboliza a consagração de Brasília a Dom Bosco, considerado seu anjo tutelar. A presença de Dom Bosco no concreto armado da ermida se prolongou na ação devota de seus amigos e no pioneirismo apostólico de seus filhos junto aos primeiros migrantes construtores da nova cidade. Como se ouviu dizer em muitos depoimentos, parece coerente afirmar: Brasília é a cidade de Dom Bosco. Aqui nós temos uma imagem anterior, uma imagem